Olá, boa noite. É uma alegria estar aqui hoje com vocês para esse bate-papo com o nosso amigo Márcio Jean. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Luciana, católica, professora e mestre em literatura. Mas com certeza não estou aqui para falar de mim, mas falar dessa pessoa que, de uma forma muito mais intensa, se dedica, vamos dizer, que a essas três missões. Márcio Jean, quem é ele? Católico, doutor em literatura pela USP, professor da Unimontes e professor em patrologia na Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Montes Claros. Então, essas três missões tão importantes que estão representadas nesse lançamento, no lançamento desse livro, que tem como título O Deserto nos leva a Deus. Ensinamentos de Santo Antão para o mundo contemporâneo. Gente, só nesse título eu vou falar para vocês, já nos dá N ideias a pensar sobre o que Márcio nos traz na proposta desse livro. Então, primeiro, eu penso logo de cara na questão, no confronto entre presente e passado, entre o deserto, o silêncio e esse mundo contemporâneo do século XXI, agitado e barulhento que nós vivemos, né? E quem é Santo Antão? Durante muito tempo, para mim, boa noite, para mim, durante muito tempo, não tinha conhecimento desse Santo Antão. Conheci por intermédio do Márcio, e agora muito mais por intermédio do livro. Esse santo que viveu, que nasceu no ano 251 depois de Cristo, estamos falando dele no século 21. Márcio nos traz esse presente. E antes de continuar e também, né, iniciarmos o nosso bate-papo dessa noite, eu gostaria que vocês, quem já tem o livro em mãos, gostaria que pegasse, que eu vou dar uma introdução aqui para a gente só dar o gostinho, né, dessa leitura. E quem ainda não tem, está esperando chegar, né, ou ainda não está em dúvida se vai ou não adquiri-lo, não tem jeito. Depois de hoje, indispensável. Mas eu quero que vocês façam o seguinte, para a gente conhecer um pouquinho dessa obra, um pouquinho desse autor. Eu gostaria que vocês pegassem o livro, quem tem em mãos, e abrisse, ok? Façam esse exercício. Quem tem o privilégio de já tê-lo em mãos. Para quem conhece um pouquinho do Márcio, uma característica muito forte desse autor é que ele valoriza o abraço. Esse abraço que nos dias de hoje estamos tão carentes, né? Nessa realidade pandêmica. Então, para iniciarmos o lançamento desse livro, que nos tem como proposta falar muito sobre, não só sobre Santo Antão, mas sobre nós mesmos nessa realidade contemporânea. Então, vamos nos sentir abraçados, já que não podemos abraçar uns aos outros nesse momento. Então, eu gostaria que vocês abrissem, dizem por aí que essas hastes do livro são orelhas, né? Mas, na verdade, eu vou chamá-los de braços, os braços do livro. E façam o seguinte, fechem os braços do livro ao encontro um do outro. Façam esse exercício, quem pode. Que imagem que a gente percebe quando fazemos esse gesto
do abraço, de um braço e do outro do livro? Compartilhem aí no chat, por favor. Estou escutando muitos, estou lendo aqui muitos boa noites, parabéns. Mas e aí? Quando eu abraço, quando o livro nos abraça, o que vem logo de cara? A imagem para todos nós. Vou ajudar para quem ainda não tem o livro, tá? Vou dar essa colher de chá. Faz, Diego, muito. Como faz? Ao abraçar, eu tenho um encontro. Nesse encontro, desse abraço, eu tenho a imagem do nosso autor, mas eu tenho a imagem de Santo Antão, que se revela também por meio do autor para todos nós. Olha que beleza! O livro que nos abraça, o livro que nos traz um pouco mais sobre esse santo, que eu não sei vocês, para mim era bastante desconhecido, e que nos revela a imagem de Santo Antão. Isso, Bruno. Então, só pela capa, só pela imagem gráfica, já é um presente para todos nós. Ok? Só estou fazendo um pouquinho de gostinho para vocês, que eu já tive o privilégio de ler essa obra, e então estou só dando uma pequena degustação, ok? Então vamos lá. Falamos um pouquinho do Márcio, essas 3 grandes missões de professor, de católico, de estudante, de pesquisador da literatura, muito próximo dos livros, e vocês estarão muito à vontade para perguntar, para questionar, para fazer comentários no chat, e eu mediarei esse nosso bate-papo com o nosso autor, Márcio Jean, ok? Mas eu já vou começando com uma querida pergunta, porque não vou resistir, ok? Tenho algumas, enquanto fui lendo. Um abraço literário para todos, Diego. Um abraço literário, sim. Preciosíssimo, né? Nesse momento que não podemos nos abraçar, a literatura, mais uma vez, vem em nosso socorro. Então, fiquem à vontade de participar no chat e eu vou passando para Márcio Jean todos os nossos comentários, todos os nossos questionamentos, ok? E a minha pergunta, já lançada para o Márcio, é: como que foi, Márcio, o seu encontro com Santo Antão? Ou melhor, como foi o encontro de Santo Antão com você? Quem procurou a quem? Quem encontrou quem? Comece, por favor, nos dando essa alegria de falar um pouquinho sobre Santo Antão e também como foi o encontro de vocês, que acabou findando nessa publicação do livro. Boa noite, Luciana. Que prazer estar aqui com você. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, né, nesse sábado à noite. E que, aliás, eu espero que seja um momento de bastante reflexão, de troca, né? Fiquei, assim, muito emocionado com essa surpresa que você me fez e acredito que foi uma surpresa e um presente a todos os presentes, né? E essa pergunta que você me fez é muito interessante, né? Uma vez eu tive um professor, quando eu estava ainda no mestrado, que ele dizia sobre os livros, né? Que nós nunca escolhemos os livros, são os livros que nos escolhem. E isso foi um pouco o que aconteceu em relação a Santo Antão, né? Na verdade, foi ele que chegou, né, na minha vida, por um acaso, né, por um acaso acadêmico, e isso se torna muito mais curioso, né, mais interessante, mas foi um acaso, né? Foi estudando uma disciplina, né, que falava sobre a escrita de si,
né? As escritas autobiográficas, as escritas, no entanto, de memórias, de diários. E daí, numa certa aula, houve uma discussão, e daí vocês vão perceber que é um acaso, bem acaso mesmo, né? Houve uma discussão sobre um texto do Michel Foucault, né? Um filósofo muito conhecido na contemporaneidade, né? E era um texto que foi uma aula que ele ministrou, né, em 1983, no qual ele discutia, né, sobre a necessidade dessa escrita de si, né, essa escrita autobiográfica, essa escrita das memórias, portanto, escrita em primeira pessoa. E daí ele faz um resgate nesse texto, né, para verificar de onde veio essa escrita de si, né? Quais as origens dessa escrita. E aí ele vai marcar dois importantes momentos, né? Ele vai marcar que essa escrita ela tem um auge justamente com a Revolução Industrial, né? Que acontece na Inglaterra e depois tem todo um reflexo na Europa inteira, né? Mas ele vai dizer que quando isso acontece na Era Moderna, na verdade era apenas um resgate, não era nenhuma novidade, né? Era um resgate. Ele vai situar esse resgate, essa origem nos primeiros séculos da era cristã, né? E aí ele vai identificar e marcar nesse texto como sendo o precursor dessa escrita Santo Antão. E daí ele resgata os ensinamentos de Santo Antão. Esse texto dele, do Michel Foucault, se chama A Escrita de Si, né? Que foi publicado em 1984, que fez parte de uma série de estudos, né, que o Foucault embrenhou, né? E aí ele vai trazer quais eram os ensinamentos de Santo Antão para os seus discípulos, né? Então, Santo Antão, para quem não conhece, foi um padre do deserto, né? Os padres dos primeiros séculos, eles eram chamados padres da igreja, mas não porque eram necessariamente padres, mas porque eles organizaram, né, a espiritualidade, organizaram os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, né? Então eles organizaram a igreja. A gente pode dizer que eles organizaram a igreja como ela é hoje, né? A Igreja Católica como é hoje. E o Santo Antão foi um desses padres, né? Considerado, chamado, conhecido, né, como padre do deserto. E aí eu fui atrás dos escritos, né, de Santo Antão para ver como é que isso se dava, né? Por que que o Foucault foi marcar exatamente a origem lá com os ensinamentos de Santo Antão. Daí eu descobri que Santo Antão, ele não escreveu nada, né? Quem escreveu foi Santo Atanásio, que conviveu com Santo Antão durante um período de sua vida, né? E aí os monges, né, que também faziam essa experiência do deserto, solicitou a Santo Atanásio que escrevesse a vida de Santo Antão. E aí essa vida de Santo Antão, nessa vida de Santo Antão, ele mostra, né, os ensinamentos de como que deveria ser um discípulo, né? Como que Santo Antão concebia, né, esses discípulos que queriam fazer essa experiência do deserto. E aí, só para conhecer um pouquinho mais Santo Antão ele se converteu logo após, se converter não, ele já era de uma família religiosa, muito religiosa, né? Ele fez os estudos em casa, ele tinha uma irmã, aí os pais faleceram. Quando aconteceu deles ficarem órfãos, né? Santo Antão, sendo o mais velho, ele ficou preocupado com a irmã mais nova, e daí ele, refletindo ali, ainda vivendo a situação do luto, ele foi à igreja, né? E quando ele chegou lá, ele escutou a leitura do Evangelho, né? Que dizia ao jovem rico: vai, vende tudo e me segue, né? E aí ele ficou com essa reflexão, né, na cabeça, e falou: eu acho que é isso que eu tenho que fazer, né? E ele era de uma família muito rica, então ele foi, distribuiu as suas posses e guardou, né? Fez uma reserva para que a irmã dele pudesse estudar, né? Para que ele pudesse prover a educação da irmã. E daí ele decide, né, se aconselhar com vários eremitas para poder fazer essa vivência, né, essa experiência do deserto.
E aí, numa outra situação, ele indo novamente à igreja, aí ele escutou a leitura que dizia: não vos preocupeis com nada, né? E daí ele percebe que até aquela reserva que ele tinha para a educação da irmã deveria ser também doada, né? Aí ele faz exatamente isso que ele sente que ele tinha que fazer, e aí direciona a irmã para uma espécie de escola das virgens, né? Que hoje nós teríamos como a gente compreenderia como um convento, né, para que a irmã pudesse estudar. E lá ele confia, né, a educação da irmã a essas irmãs, né, que se dedicavam exatamente a isso. E daí ele vai para o deserto, né, ele vai literalmente para o deserto. E lá no deserto ele faz essa experiência da ascese, né? O que é a ascese? A ascese é exatamente essa experiência com o divino, né? É buscar o divino. E buscar o divino significa necessariamente buscar se autoconhecer, né? É necessário se conhecer para que você encontre a Deus. Só que isso não significa viver sozinho, né? Significa fazer essa experiência, mas existe uma necessidade, ele vai dizer, de voltar à comunidade para poder ter contato com as outras pessoas da comunidade, para ensinar as pessoas, dar o seu testemunho. E também acontecia de, às vezes, os peregrinos irem procurá-lo no deserto, né? Para poder conversar, para poder se aconselhar. E em uma dessas visitas, os discípulos perguntaram o que eles deveriam fazer para eles poderem também ter essa experiência da ascese. E aí ele ensina que uma das coisas que os discípulos deveriam fazer, né, porque estando sozinho, é muito mais fácil a gente pensar em fazer qualquer coisa, né? Pensar em fazer qualquer coisa. Eu me lembro sempre, né, quando eu vou falar sobre isso, quando eu vou explicar sobre isso, eu me lembro sempre de uma música, se eu não me engano, era dos... me esqueci, me fugiu agora da memória o nome da banda, mas que diz assim: o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver, né? Então é mais ou menos essa ideia de Santo Antão. Olha, se você está sozinho, é muito mais fácil você fazer aquilo que você faria, se você não faria se tivesse na presença de outras pessoas, né? Então, para que você não caísse nesse risco, né, de se trair, né, porque você tem um propósito, de repente está fazendo exatamente o oposto desse propósito, então, para você evitar essa traição a si mesmo, já que você está sozinho, ele aconselhava os discípulos a escrever. Ele dizia que os discípulos deveriam escrever os sentimentos da alma, né? Ele usa esse termo. Ou seja, escrever tudo que se passava, os pensamentos, né? As experiências que eles estavam tendo ali, né? Na solidão. Então, tinha que escrever tudo. E por quê? E ele explica o porquê a escrita. Porque essa escrita exerceria, no solitário, né? O papel do outro que não está ali. Porque o próprio escritor, ao ler as suas próprias palavras, se envergonharia de si mesmo se ele tivesse que ler algo que ele, como propósito, prometeu não fazer. E daí ele está contando também com a sinceridade do escritor que quer fazer a ascese, né? E aí o Foucault vai resgatar exatamente isso para mostrar que as escritas autobiográficas, né, essa escrita de si, ela revela um pouco não, muito disso, né, no leitor e também no escritor. Porque também tem essa questão que a escrita das memórias, ela pode ser que não seja uma escrita para ir a público, né? Por exemplo, os diários íntimos, eles não são feitos para ir a público, mas todo o texto tem um leitor, nem que seja o próprio autor, né? E essa leitura do próprio texto, ela se transforma também, ela se transforma, porque na medida em que você escreve, você sempre deixa ultrapassar elementos que, em sã consciência, você não escreveria, né? E tudo isso tem a ver com a questão da cultura, né? A cultura que está embrenhada em nós e essa cultura que pervade, né, o nosso ser. E foi assim que eu encontrei Santo Antão, né? Eu estava
E foi a partir disso que eu fiz as minhas pesquisas de doutorado, mas pensando na literatura portuguesa, porque eu também descobri que os escritores do século XIX, particularmente, foram atrás desses escritores dos primeiros séculos, né, chamada literatura cristã, porque houve um movimento, né, de resgate do início da tradição cristã, do início da igreja, até como uma forma de combate, né, de criticar, e para isso era necessário também conhecer, né? E daí muitos escritores falaram sobre os padres da igreja. Santo Antão foi um dos padres da igreja privilegiados por esse período, justamente por essa espiritualidade dele, né? Dessa busca do encontro consigo. Então foi uma tendência do século XIX na Europa inteira. E o Gustavo Flaubert, por exemplo, ele escreveu um romance chamado As Tentações de Santo Antão, para a gente ter uma ideia de como foi famoso. O Eça de Queiroz cita muitas vezes Santo Antão, né? E a ideia foi até pensar no romance A Relíquia, mostrando como Eça de Queiroz, ainda que com um viés crítico, ele mostra como esse processo, né, da escrita se dá ali dentro da obra, e foi assim que eu conheci, me aprofundei e me apaixonei por Santo Antão, por toda essa história, né? Eu posso até dizer que Foucault, indiretamente, essa de Queiroz, foi quem lhe apresentou Santo Antão. Ironicamente, né? Sim, Fazer algumas exatamente. observações. Deixa eu só traduzir aqui algumas observações. Está bombando o chat, ok? Com muitos parabéns pelo lançamento. O Marcos de nossa vida, Ivone, que encontro bonito, cuidador do que aconteceu com o cuidado encantador. Muitas observações aqui. Aí Diego diz, a espiritualidade, o silêncio que é tão que faz muito necessário neste nosso mundo tão caótico. Muito. Temos muitas observações e já temos aqui uma perguntinha importante. Vamos lá? Márcio, meu amigo. Mais uma do Diego Costa. Márcio, meu amigo. Em sua opinião, que situação um homem de deserto nos aconselharia nos dias atuais em que teremos tanto a solidão? É uma pergunta bastante propícia, né, Luciana? Porque é até o que eu comentei um pouco anteriormente. Santo Antão, ele dizia e ensinava que o deserto era necessário, né? E esse deserto, que ele não é apenas um espaço físico, né, um espaço geográfico, mas também é um deserto interior, não é? E só que esse deserto, ele precisa de momentos de contato, né? Porque essa experiência da ascese, ainda que ela inicia na solidão, ela não acaba na solidão. Ela precisa da convivência. E aí ele vai dizer que o asceta, ele cresce com a convivência. Ele jamais vai crescer sozinho. Então não é um crescimento solitário. Então é de fato, a solidão está aí, a gente precisa aproveitar, nós precisamos nos aproveitar desse momento de solidão, mas, na medida do possível, também fazer essa experiência com o outro, buscar o outro, né? E talvez seja por isso que esse momento da pandemia, por exemplo, seja tão difícil, porque o ser humano ele é um ser da convivência, ele é um ser da coletividade. E se a gente pensar na dimensão da fé, a fé católica, ela também é uma fé comunitária. Tanto que a Igreja Católica é dita como a Igreja da mesa, né? A mesa da partilha, a mesa da palavra, a mesa do pão. Então é necessário esse encontro com o outro. Por quê? Porque esse encontro do outro mostra quem sou eu, por similaridade e também por diferença. E a gente cresce nesses dois movimentos, né?
quando eu encontro o outro que se assemelha a mim, mas também e principalmente quando eu encontro o outro que não se assemelha a mim. E aí está o grande desafio. Eu não sei se eu consegui responder, né? Porque de fato é uma questão muito complexa que nós estamos vivendo, literalmente, né? Essa situação. Mas eu devolvo a você, Diego. Se eu tiver contemplado, sinalize para nós no chat, né? Obrigado. Daria muito tempo ainda para discutir esse tema que, ó, precisamos de mais lives sobre o Sem tema. dúvidas. Antes de continuar aqui com as observações, preciso falar que a Ivone Santos, ela nos ajudou um pouquinho. A banda responsável pela música citada é Capital Inicial. Exatamente, é o capital inicial, isso mesmo. Isso. Você cantava e eu, gente, eu lembrei o cantor de Ouro Preto, mas eu não lembrava o nome da banda. Obrigada, Ivone. Capital Inicial. Então vamos lá. Todas as pessoas estão aqui ainda digitando, eu sei aí, segura essa. Sobre o deserto, a gente for pensar, né? Quando nós temos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, tanto o difícil quanto o primeiro dessas, era comum se retirarem ao deserto ou ao monte, né, ou seja, um lugar solitário para se falar com Deus, né? Hoje, pleno século XXI, nós é um pouco difícil encontrarmos, somente meio à natureza, né, esses privilégios de povo. Esse deserto, ele é metafórico, esse deserto realmente precisa ser geográfico, precisa desse lugar afastado. Então, essa pergunta é muito interessante, porque você me obriga a falar sobre outras questões que envolvem essa perspectiva do deserto, né? Então, existe, sim, essa perspectiva metafórica, né, que é essa experiência com o seu interior, né? Mas existem também estudos, e aqui eu até posso citar um, que é do Orestes Hanum, né, que ele publica um texto muito interessante, muito elucidativo, que também ele vai resgatar, né, vai marcar como o início das escritas de si com o alvorecer da modernidade, né, e essa modernidade que ela surge com a Revolução Industrial, particularmente, e ele vai dizer que existem os lugares do encontro consigo. Ele vai partir da ideia do deserto, né? O deserto é o lugar por excelência do encontro consigo, e esse deserto que ele é um espaço geográfico, mas também é um espaço metafórico, que é o espaço que você vai exercitar esse deserto em outros lugares. E aí ele vai anotar, né? Inclusive o nome desse texto são Os Refúgios da Intimidade. Ele vai dizer que esses espaços determinados onde há o encontro consigo. E aí ele faz uma lista e vai justificando quais são esses lugares. E quais são eles? Ele vai dizer que é o quarto, o jardim fechado, que era muito comum nos séculos XVIII e XIX, né, as casas com aquele jardim fechado, onde era possível sentar, fazer uma meditação. Então, o quarto, o jardim fechado, o escritório, a capela, a biblioteca, né? E eu diria hoje também, né, principalmente pensando nas mães que não conseguem, né, ter um momento para elas mesmas, e hoje acaba sendo também o banheiro, que não era comum banheiro nos séculos XVIII e XIX. Então, o banheiro também é um lugar onde você se tranca, não só para as suas necessidades, para o banho, mas também para ficar lá um pouco, né? É um lugar da paz. Mas o lugar por excelência, né, e que a gente vai ver isso em toda a tradição do encontro consigo, é o quarto. É o seu lugar de refúgio, é o seu lugar da sua intimidade, né? É o lugar onde você medita, é o lugar onde você deita e pensa sobre as suas ações do dia, que pensa no que vai fazer no dia seguinte. Então, de fato, existe o lugar,
e esse lugar as pessoas sempre buscam, né? Isso é visível quando a pessoa está num momento de crise, de reflexão, a pessoa tende a se recolher. Essa recolha, ela se dá, sim, no espaço físico. Mas também existe a recolha que dentro desse espaço físico se dá no interior, né? Nesse deserto metafórico. E é interessante porque o Orestes Hanu, ele faz até um contraponto do espaço íntimo, que são esses que eu citei, e o espaço público. E que no espaço público não é possível fazer essas reflexões, porque você tem muito barulho, muito movimento, e você não consegue, né, se recolher, que daí seria a rua, né, a praça pública, entre outras questões. Então existem esses dois momentos. E que também a gente vai ver isso, né, se a gente pensar na literatura cristã, em Santa Teresa, o castelo interior. Então a gente está falando de espaço metafórico, em que há esse exercício da ascese, tem a noite escura, não é? Enfim, nós temos esses dois elementos que eles são fundamentais, que um complementa o outro. Sim. E eu vou dizer aqui que eu compartilho com a Linice, que fez um comentário aqui, sim, no banheiro. Sim, muitas vezes foi meu refúgio. Porque é um lugar que você consegue se fechar e falar, preciso desse tempinho para mim, né? Sim, é Algumas coisas. Primeiro, o Valdeci, ok? Mas, então poderíamos. o Valdeci, então, diz, a Luciana caiu, vamos aguardar que ela volte, mas enquanto isso eu vou ler aqui a pergunta do Valdeci, que diz, a Luciana voltou. Não, ainda não. Ele diz, Márcio, então poderíamos considerar que essa busca pelo encontro com Deus e encontrar-se consigo mesmo e com o outro, o próximo, é encontrar-se com... Ah, tem uma errata aqui. Então Tem. vamos voltar à pergunta. Posso assumir meu posto? Pode, por gentileza. Então, poderíamos considerar que essa busca pelo encontro com Deus é encontrar-se consigo mesmo e com o outro, ou seja, com o próximo. Essa busca do encontro com Deus automaticamente também é uma busca do autoconhecimento, do auto. Sim. E depois com o próximo. Sim, essa é a perspectiva, né, que traz Santo Antão nos seus ensinamentos. E é interessante a gente pensar que esses escritos da literatura patrística, né, dos primeiros 7 ou 8 séculos, né, iniciais, eles são sempre escritos embrionários, né? São os primeiros escritos, então são escritos que serão desenvolvidos, né? E esse ensinamento de Santo Antão, ele foi desenvolvido um pouco melhor depois por Santo Agostinho. E o Santo Agostinho vai exatamente falar isso, né? Que é necessário encontrar-se com Deus. E encontrar-se com Deus é encontrar-se consigo mesmo. Né? Ele vai até dizer lá nas confissões, né? Eu procurei tanto e de repente você estava dentro de mim. Eu só esqueci de procurar dentro de mim, né? E o interessante é que depois de encontrado, você sente uma necessidade de ir ao encontro do outro. Por quê? Porque você satisfez algumas das suas dúvidas. E aqui eu até digo que esse encontro ele é permanente, né? Você não consegue encontrar-se em toda a sua plenitude em vida. Enquanto você estiver vivo, você estará fazendo essa experiência, mas essa experiência ela sempre vai ser intercalada com o encontro com o outro, né? Na convivência com o outro. Você sente até essa necessidade de ir ao outro. Não sei se eu respondi, Valdeci, espero que sim. O Valdeci é um grande amigo, ele que escreveu o prefácio do livro, né? E eu agradeço muito por terem aceitado essa empreitada. Diego faz o seguinte comentário. Bem observado, Marcos. Obrigado. Particularmente, creio que a solidão é
para o autoconhecimento, para o conhecimento de Deus. E acredito que Antão é um bom exemplo de seguir esse caminho. Mas agora temos uma pergunta, acredito que comprometedora, de Ivone. Mas, na busca pelos escritos de Santo Antão e no escrever desse livro, você gostou do que descobriu de si? Boa pergunta. É interessante porque esse processo de autoencontro, ele é sempre doloroso. Inclusive, é um dos pontos que o estudo da escrita de si, da escrita autobiográfica, vai trazer, não é? Porque esse processo de buscar respostas para si mesmo, né, de se autoconhecer, é um processo árduo, no sentido de que nem todas as respostas que você encontra são aquelas respostas que você gostaria de ouvir ou de encontrar. Então, se eu gostei do que eu descobri de mim, eu diria que sim, mas também diria que é sempre uma surpresa, porque, como eu disse, é um processo que ele não finda em vida. Nós sempre estaremos procurando novas respostas. Então, é um processo contínuo, né? Então, o que eu já descobri de mim, né? Muitas coisas. Tem coisas que são agradáveis, tem outras que não. E as que não são agradáveis, a gente procura melhorar. Porque, de fato, quando Santo Antão pedia, né, aconselhava que se escrevesse no processo da ascese aos seus discípulos, era justamente para que eles pudessem se reconhecer naquela escrita. Então, você trabalha com a questão também da verdade, né? A verdade que você quer encontrar, o conceito de verdade, ainda que seja muito complexo e amplo, mas qual é a verdade que você está buscando? E esse também é um processo que acontece no exame de consciência, que também foi muito desenvolvido, tanto com os padres da igreja, os padres do deserto, particularmente, mas também pela filosofia antiga, né? E esse é um processo de crescimento humano. Então, e é exatamente porque você encontra coisas não tão agradáveis que você precisa trabalhar com essas questões. Obrigado pela pergunta, Ivone. Valdeci agradece a resposta. Temos mais um de Meriane. Ela diz assim: boa noite, Márcio. Como os conflitos interiores causados pelo deserto? O deserto nos traz muitos benefícios, mas antes traz. Ele traz muitos conflitos. E esses conflitos, eles são gerados exatamente porque a gente não gostaria de encontrar essas respostas que para nós não são agradáveis, né? E principalmente quando você encontra respostas em si que você condena no outro, né? Quando você condena no outro. Então, esse conflito, ele precisa ser trabalhado, né? Então, é por isso que o outro é tão importante, porque o outro te ajuda a lidar com esses conflitos, né? Seja ele um profissional, seja ele um conselheiro espiritual, um diretor espiritual, né? Então, pessoas que possam caminhar com você, até para ajudar a resolver esses conflitos, porque tem conflitos que você não resolve sozinho. Né? E até mesmo por todas as questões que a gente já apresentou aqui, dessa necessidade do conflito, do encontro com o outro. Muito obrigado pela pergunta, Marianne. Ivone também está agradecendo a resposta da Ivone. Temos uma questão da Irene. Como o viajar pelo interior de ser professor dialoga com o deserto Márcio Pereira? Muito obrigado, Irene, Isilda, minha parceira de trabalho, de pesquisas, não é? De fato, o viajar pelo interior de ser professor. O ser professor, ele já quase que nos leva automaticamente a esse exercício do deserto, né? E aí eu visualizo isso na medida em que nós precisamos parar
para refletir, né? Quando a gente vai fazer a escolha de conteúdos, escolhas de abordagens, a gente precisa conhecer, ou pelo menos ter uma ideia de quem é o outro que vai receber, né? Que vai receber-nos como professores. Então, ser professor exige, de uma certa forma, esse compromisso com o outro. E para eu me comprometer com o outro, eu preciso conhecer os meus limites, né? Até para me preparar para as situações inesperadas que acontecem em sala de aula, né? Quantas coisas que acontecem em sala de aula que a gente fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? E aí o professor, com a sua expertise, vai lá e tira uma carta da manga e consegue lidar com essas situações. Por que consegue lidar com essas situações? Porque você tem a vivência, você tem a experiência, você tem o conhecimento, e esse conhecimento que não é limitado. Às vezes são situações tão conflituosas que faz você ter um novo olhar, e que na situação seguinte você já age de uma forma diferente. Então, esse viajar, né, que é esse entregar-se, aqui eu acredito que ela esteja falando sobre o viajar em oposição ao turista, né? O turista que ele vai conhecer a cidade, e o viajante que vai experienciar o estar na cidade. Então, acredito que ela esteja falando nessa perspectiva. Então, nesse sentido, ser professor dialoga diretamente com esse deserto, né? É necessário o deserto, é necessário a leitura, é necessário o aprendizado daquele conteúdo a qual você é especializado, né, para se especializar ainda mais, para poder responder a esses alunos que estão cada vez mais conectados, né, e que, dependendo da situação, tenta nos colocar em saia justa, e é até bom que isso aconteça, porque aí a gente consegue nos conhecer cada vez mais diante dessas situações conflituosas, e assim a gente vai progredindo como pessoa e também como profissional, e aqui como professor, como ela colocou para nós. Eu espero ter respondido, Irene. Muito obrigado pela pergunta. Mary, continua um pouquinho com a pergunta. Neste processo contínuo, os conflitos diminuem ou sempre são descobertas novas ou conflitos novos? Eu acho que aqui existem duas questões, talvez, né? Primeiro, se esses conflitos que aparecem, você tenta trabalhar com eles, né, resolver esses conflitos, então há um crescimento. Agora, se você tenta abafar esses conflitos, certamente esse conflito vai ser recorrente, porque ele vai retornar. Ele vai retornar, né? Eu tenho uma amiga aí de São Paulo que ela sempre dizia, essa parte não foi trabalhada em mim, né? E a gente conversando em algumas situações, ela falou assim, essa parte não foi trabalhada em mim, eu preciso ainda trabalhar. E é exatamente isso, é trabalhar com esses conflitos. Por quê? Porque fazendo isso a gente tem um crescimento humano, um crescimento espiritual nessa busca de Deus. Essa experiência com Deus nos faz tentar mudar, tentar crescer. E São José Maria Escrivá, no livro Caminho, ele tem a primeira parte do livro se chama Caráter. E aí ele vai falar sobre o caráter. E aí e esse livro ele é separado por parágrafos, pontos, né? Então, cada ponto ele vai discutir uma perspectiva. E aí tem um ponto que eu não me lembro agora o número, mas é um dos primeiros, que ele diz assim, sobre o caráter, né? Não me digas que você é assim mesmo e que por isso não vai mudar. Mude. Você precisa ser a mulher, você precisa ser o homem e não o moleque, né? Ou seja, você precisa crescer. Então, quando esses conflitos aparecem, a gente precisa trabalhá-los. Se não houver um trabalho de você com você mesmo, de você com a ajuda do outro, a tendência é se repetir, e esse conflito pode, inclusive, gerar outros problemas mais sérios, né? Por quê? Porque você descobriu que tem esse conflito. Então, por isso que eu até disse anteriormente, né, que esse processo, ele é agonístico, né? Agonístico, não gnóstico, né? Agonístico. Por quê? Porque ele traz uma agonia, porque ele é doloroso. Muitas vezes ele é doloroso. Porque é a grande questão de todo ser humano, né? Quem sou eu? Esse é o maior conflito da humanidade. Quem sou eu? De onde vim, para onde vou?
Então, se você não trabalha essas questões, elas vão sempre voltar. Você sempre vai se colocar em xeque, querendo ou não. E até falo na minha tese, né, de doutorado, aí expandindo um pouco o livro, né, que esse questionamento universal, todo ser humano, uma vez na vida, vai passar. Ou por vontade própria, ou pelas condições que vão te colocar nesse questionamento. Então não tem como sair. Em algum momento da vida a gente sempre para se auto-questionar. Obrigado por mais essa intervenção, Mary Ann. Espero ter respondido a contento. Temos algumas observações complementares aqui. Primeiro, a Irene agradece. Olinda diz assim: a experiência do deserto fortalece a busca. Depois diz também: deserto promove a claridade e reencontro. E a Marianne agradece a sua resposta. Muito obrigado. Me fez pensar em uma questão. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, uma perguntinha minha. Eu tinha até elaborado aqui. Hoje, será que a gente pode dizer que nossa geração tem, vamos dizer, procurado pouco esse estar com Deus, enquanto procura de uma forma muito superficial? E, por outro lado, como professores também, temos estudantes, né, e amantes da literatura, nós também temos uma dificuldade também de aproximar o livro da realidade dos jovens. Já que nós não temos geração que está fugindo de si, fugindo desse autoconhecimento, porque isso causa dor, justamente, né, nas questões anteriores do conflito, eu amei a palavra, como que é? Agonia. Agonística. Agonística, vou usar. Exatamente, fugindo desse processo, né, dessa agonia. Então, por isso que talvez eles fujam um pouco desse momento, porque o momento de leitura é, de certa forma, um deserto. Você precisa também fazer um mergulho aqui, você precisa de todo um silêncio, vamos dizer, né? Para adentrar aquela realidade, né, do livro. E temos poucas pessoas hoje que, né, adentram esse universo, como a experiência também com Deus, né, a experiência mais profunda. Talvez seja mesmo que o contrário de outros. Sim, nós estamos numa era das mídias, né? Das mídias sociais. E mais ainda das redes sociais, né? E nas redes sociais, a gente vê uma necessidade de se mostrar bem, né? É até já um clichê falar uma coisa dessa, mas é uma realidade. E quando a gente tem uma necessidade só de se mostrar bem, estar bem, vivendo bem, usufruindo, né? A gente esconde de uma certa forma que essa felicidade completa, ela não existe, né? É uma felicidade que ela é sempre momentânea. Há momentos que nós estamos bem e há momentos que não estamos bem. E isso é comum a toda a humanidade, né? A todo ser humano. E quando você vê o outro, né, sempre bem, aí você começa a pensar, poxa, mas eu não estou bem, né? Isso causa um conflito, porque a gente acaba, de uma certa forma, né, sendo levado por essa exposição excessiva, a acreditar que é só minha vida que está ruim, e a do outro está sempre bem. Então, isso causa, sim, um conflito. Então, a ideia subentendida, né, nessa autoexposição é sempre de mostrar, né, a vida melhor, a alegria constante, né, as conquistas de sempre, mas isso esconde, de uma certa forma, essa fuga da sua própria realidade. Então, eu acredito, sim,
né? Que esse não querer aceitar a realidade, que ela é dolorida, né? Independente da sua classe social, idade, ela é dolorida. Temos momentos muito bons, de alegrias, mas esses momentos eles não são duradouros. A gente sempre se depara com a crise, né? Seja lá ela qual for. Então existe sim, atualmente, esse exercício de fugir desse encontro consigo. Mas aí, voltando lá àquela questão que eu disse desse processo agonístico, né? Ainda que você fuja, você se depara com ele. Em algum momento, você vai ter que se deparar com esse problema e vai ter que encará-lo de frente, né? Vai ter que encará-lo de frente, por bem ou por mal, né? Essa é a grande questão, por bem ou por mal. E é interessante se a gente voltar em Santo Antão, porque ele ensinava, mas ele também praticava, né? O que ele ensinava, ele colocava em prática. E o Santo Antão pagou muito caro por querer se autoconhecer, por querer essa experiência da SES, essa experiência com o divino, né? A história diz que ele sofria ataques violentíssimos espirituais, né? O contato com o demônio, né? Teve uma das situações que ele apanhou tanto que um amigo foi lá encontrar com ele no deserto, por acaso, e quando chegou ele estava como morto. E ele foi carregado até a cidade mais próxima, e ele foi tratado como se ele tivesse morto mesmo. Todos estavam se preparando para o velório, mas já era tarde, né? E aí meio que arrumaram ele e deixaram ele ali esperando para o dia seguinte, né? Fazerem todo o ritual. Eu estou bem resumindo bem essa parte. E aí ele acorda, né? E aí só tinha um amigo ao lado, e aí ele pede, me leva de volta. Mas você está muito mal. Não, me leva de volta. Eu quero voltar para o deserto. E ele quis ficar sozinho lá. E daí ele, assim que ele fica sozinho, ele grita, olha, você não me venceu, eu estou aqui de novo. Ou seja, essa história mostra que esse processo do autoconhecer-se é dolorido. E todo mundo passa por isso. Com maior ou menor intensidade, mas passa. E é uma situação necessária que vai acontecer, é corriqueira, e que, de fato, ver o outro sempre feliz é uma parte. E que a gente precisa reconhecer que também existem coisas que não são tão perfeitas assim. Isso não é nem julgar o outro, porque, de fato, aquilo que não é muito agradável para nós mesmos, a gente não quer ver conhecido, e a gente não divulga. Até como uma forma de autoproteção. Ou seja, existe uma imagem, né? Essa imagem que a gente constrói, ou então a imagem que o outro constrói de nós, que aí é mais duro ainda. Quando a imagem é o outro que construiu e você ainda tenta viver essa imagem para poder satisfazer aquele simulacro que a gente fala na linguística, né? Aquele simulacro que o outro fez de nós. Mas a essência, né, que é chamado de ethos, ela sempre se manifesta. Em um momento ou outro ela vai se manifestar. E por isso que, nesse sentido, até para prolongar mais um pouquinho, já estamos quase terminando, né? Nesse sentido, a escrita ajuda muito, porque você pode até viver uma situação e acreditar nessa situação como se ela fosse verdade, quando na verdade não é. Mas a escrita, ela revela isso. Né? Ela revela onde que não está sendo tão verdadeiro assim. Não que a pessoa esteja agindo de má fé, mentindo na escrita. Não, é porque isso ultrapassa, né? Carl Rogers diria, né? Pervade a escrita. Está além das nossas capacidades racionais. É o que acontece, por exemplo, quando a gente escreve algo, aí passa um tempo, depois você vai ler, né? E você fala, nossa, mas fui eu que escrevi isso? Porque ali está uma verdade do momento. Naquele momento, aquela era a verdade expressa. Sim. Bom, já estamos a 5 minutos para finalizar, mas eu tenho ainda mais uma pergunta. Sim. Primeiro, a Viviane me avisou que minha conexão está ruim, que em alguns momentos cortou, não conseguiram me entender. Eu peço desculpas, Viviane. E a internet nos pega perto.
E a pergunta, mais uma pergunta da Tayana, ela diz assim, você vê isso como briga de ego? Essa competição por curtidas, por visualização, isso afasta as pessoas do seu eu? Eu acredito que pode ter, né, essa perspectiva, sim, né, de briga de egos, mas eu também penso que pode ser uma perspectiva de fuga também, né, tal como eu comentei anteriormente. Pode ser que a pessoa quer mostrar, né, o que ela não é, ou então ela quer mostrar algo que para ela é melhor, né, que ela vai se sentir melhor se mostrando assim, ou então pode ser que ela esteja também, ela prefere se mostrar sempre assim, porque assim ela foge da realidade. Talvez seja até um escape, né, daquela realidade dura que ela vive. Então é difícil julgar, né? Não é essa a minha ideia, mas é tentar compreender o porquê disso. Às vezes a pessoa está ela vive, né, num meio social que obriga ela a fazer isso, né? É quase que assim, ou eu faço ou eu estou fora, ainda que isso seja injusto pensar nessa perspectiva, mas às vezes a pessoa não vê saída, né? Às vezes a pessoa se vê na obrigação de perpetuar uma prática, ou às vezes não tem um conhecimento que a leve a uma reflexão mais profunda. Eu acho que são muitos os contextos, né? Que pode passar pela briga de ego, pode passar pela competição, mas acredito que tem muitas outras coisas também, né? Quantas vezes a gente vê notícias de suicídio, por exemplo, e aí de repente a gente vai ver, nossa, mas essa pessoa estava sempre bem, parecia estar sempre bem, e às vezes na vida, na experiência dessa pessoa, faltou alguém que percebesse que não estava tão bem assim, né? Um amigo próximo, uma amiga próxima, um parente não percebeu, e de repente a pessoa está até pedindo socorro e ninguém percebeu. Me lembrei até da Floribela Spunk aqui, né? Eu sou aquela que passou na vida e ninguém me viu, né? Então, eu acho que tem todas essas questões complexas, né, que pode envolver essa autoexposição, né, pensando nessa questão. Muito obrigado, Marianne. Sim, nós poderíamos ficar horas falando sobre essas questões, sobre os livros, sobre o processo, sobre essa questão. Então, fica para todos nós, né, convite real da leitura dessa obra. Quem sabe, a ideia, Márcio, né? Mais para frente, fazermos depois da leitura uma discussão, né? Sobre Sim, a partir dela, podemos pensar. E há muitos parabéns pelo lançamento, parabéns, professor Márcio da Vida, a Mariane, obrigada por tanto ensinamento, e acredito que é isso. Finalize, por favor, Márcio, com a sua palavra. eu quero agradecer por este momento, Luciana, por essa interlocução aqui comigo. Eu acho que aqui nós podemos, de uma certa forma, experienciar um pouco, né, desses ensinamentos de Santo Antão, na medida em que a gente passa e passou a refletir, né, um com o outro aqui a partir dessas experiências que os nossos espectadores, né, telespectadores, passaram aqui para nós. E aqui a gente pôde, de uma certa forma, colocar em prática que a gente constrói juntos. Você falando comigo, né, eu falando com você, as pessoas, né, mandando aqui seus questionamentos, as suas impressões. Então, é essa a ideia, né? Esse livro que ele tem uma perspectiva de que, por um lado, ele pode ser lido, né, com uma perspectiva religiosa, uma perspectiva de busca de si, mas também que tem uma perspectiva acadêmica, né, de uma pesquisa científica que foi empenhada, né, essa pesquisa que fez parte, inclusive, do meu doutorado, né, como você mesma falou no início da nossa interlocução, e que também eu coloquei em prática parte dela numa pesquisa de pós-doutorado, junto aos professores. Então, achei interessante a Irene fazer a pergunta sobre os professores, porque eu apliquei essa estratégia com os professores
de modo para tentar identificar como que os professores, né, se constituem a partir das suas crenças pedagógicas em sua sala de aula, a partir da escrita do diário pedagógico, que foi fruto dessa reflexão, né? Então, eu convido a leitura, né? Estou à disposição para a gente poder discutir mais sobre isso, né? E eu agradeço muito esse momento de reflexão, que para mim foi muito agradável. Muito obrigado, Luciana. E muito Vou interromper só um minutinho. Olinda está perguntando onde encontrar o livro para comprar. O André Freitas está dizendo ótima apresentação, uma pesquisa agradável e boas discussões. Parabéns, amigo. E Bruno Luciano, parabéns, professor Marcos. Acho que é importante também falar, né, sobre como adquirir o livro. Aqui em Montes Claros, né? Eu estou aqui em Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas, no sertão. Eu sei que aí em São Paulo tá friozinho, o pessoal, até a Luciana tá sem blusa, mas com todos que eu falei hoje estavam, né, agasalhados. Aqui eu estou debaixo de um ventilador. Eu sei que os colegas aqui de Montes Claros estão achando que está fresco, mas para mim está calor, para mim que sou de São Paulo, né? Aqui em Montes Claros pode ser encontrado na Livraria Rainha da Paz, lá no centro, né, ao lado da Catedral de Montes Claros. Mas também pode ser encontrado pela Amazon.com ou diretamente pela editora Core Books, né, por meio do WhatsApp que está sendo apresentado aqui na tela para vocês. Agradeço muito pelo interesse e, mais que isso, né, eu espero que esse livro possa contribuir de alguma forma, né, para essas reflexões tão necessárias e tão caras aos dias atuais. Aproveito até aqui para falar do nosso grupo de leitura, né? Todos são convidados a participar. Essa semana nós temos uma semana a Semana Nacional dos Museus, em que o grupo de leitura também vai fazer parte. Na quinta-feira nós vamos fazer um grande debate, né? Mais um dos grandes debates. Fica aí o convite para nos encontrar. Grupo de leitura no museu. Nós temos uma página no Facebook. Muito obrigado a todos. Obrigado, Luciana, pela gentileza, pelas palavras, pelas surpresas. Eu que agradeço, Márcio. Foi muito agradável. Todos parafusando. A Mônica disse que você está exagerado. Aqui está frio demais. Claro que é quentinho. E ela prefere assim. Eu estou gostando, mas para mim ainda está calor. Eu reconheço. E para o pessoal daqui já. Muito obrigado, Mônica, pelas palavras. Obrigada a todos. Foi uma satisfação também ver meu grande amigo Marco estar aqui com vocês, falar desse livro, que realmente é um presente para a alma. E obrigada, Marco. Obrigada a todos que estão aqui.